Gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI. Olha, nós amanhecemos o dia de hoje com a informação de que a Federação Pessoal Rede está impedida de permanecer com a candidatura da professora Cleonice Monteiro. Isto porque a Justiça indeferiu o registro da candidatura em decorrência de falta de prestação de conta em eleições anteriores. Me parece que 2 ou 3 eleições, o pessoal não fez, e a rede não, eles não fizeram a prestação de conta, que é um impositivo para os partidos. Ainda quando as eleições são nacionais, o diretório municipal tem dever de prestar conta, ainda que seja para notificar não ter havido gastos naquele período. E isto não aconteceu, tanto com o pessoal quanto com a rede, o que inviabilizou a candidatura da professora Cleonice Monteiro, que seria a única mulher entre os 5 concorrentes à sucessão do prefeito Augusto Castro. Isso significa dizer que caíram também todos os candidatos a vereadores dessa federação. Hoje eu tive uma conversa com o professor Max, que era um dos cotados, havia uma previsão de que essa federação elegeria um vereador e também que estaria na disputa por esse cargo o professor Max e o policial militar Tiago. Ambos eram considerados mais fortes da federação, mas ambos não vão poder mais ser candidato. Isso significa dizer que o pessoal e a rede não cuidaram de si, não obedeceram à legislação eleitoral. Desorganização da organização, desorganização da direção, desorganização dos seus dirigentes, que devem estar sempre atentos, né, às mudanças, à lei vigente, porque todas as eleições elas são regidas por um tratado, por leis, né, e quando não há leis, por resoluções. E todo partido tem que ter alguém ali, um advogado, um assessor jurídico, atento, né, a essas situações. Infelizmente o pessoal vinha brigando já há algum tempo, né, há mais de 1 ano e meio, que havia um conflito interno do seu ex-presidente, o professor Max, com o atual presidente, o Davidson, e ambos travando assim um conflito interno que creio que não deixou eles atentos a essa necessidade de cuidar do que cabia ao partido, essa obediência das regras, né, das eleições. Por outro lado, a rede também não ficou muito atrás, porque havia também ali um conflito, em função de que o advogado Dinailton Oliveira, ex-presidente da OAB Bahia, estava prefeiturável, e contrapondo a ele estava a rede, né, parte da direção da rede, mais notadamente a professora Cleonice Monteiro. Então todos os partidos, todos os 2 partidos, pessoal e rede, estavam navegando em mar revolto e em conflitos internos, né? A rede brigando com a rede, pessoal brigando com o pessoal brigando com a rede brigando com o pessoal. E acabou resultando num fracasso, porque a federação, infelizmente, não vai poder concorrer a essa eleição. Acho até que a candidatura da professora Cleonice Monteiro não deva mais participar do horário eleitoral político a partir de hoje, já que a decisão foi ontem, no final da tarde. É lamentável, primeiro porque nós sabemos que, uma vez eleito vereador, né, o pessoal, através ou do professor Max ou do policial Tiago, teria assim uma voz de esquerda, que, a despeito de eu ser radicalmente contra a esquerda, é bom que haja um contraponto, que haja uma referência de oposição, um adversário fundamentado em questões que são racionais, né? Isso a gente não pode deixar de reconhecer no professor Max e no policial Tiago. Eu não tenho dúvida que qualquer um dos dois eleito, e a federação elegeria um dos dois, nós teríamos uma boa representação no contexto de oposição aos vereadores que com certeza serão da situação. Itabuna perdeu, é óbvio, perdeu. Sobretudo se o eleito fosse o professor Max, que é um estudioso, um pesquisador, um irrequieto das questões no contexto do ativismo social, é um educador, gestor, uma pessoa bastante antenada com os acontecimentos e intrépido nas suas colocações. Perdemos muito, né, com essa impossibilidade
do pessoal concorrer às eleições. Na rede nós não tínhamos ninguém de expressão, né? Nós tínhamos ali alguns nomes que estavam concorrendo, mas sem nenhuma perspectiva de sucesso eleitoral. E embora nós saibamos que eleição é uma caixinha de surpresa, nem sempre é eleita aqueles que a gente conjectura, que a gente prevê que seja o mais votado, mas em algumas situações a gente pode até não saber quem vai ganhar, mas a gente sabe quem vai perder. E no caso da Federação Pessoal e Rede, o que nós tínhamos de convicção é que a Rede não teria chance nenhuma de emplacar um candidato, né, eleito. O pessoal sim, né? A dúvida era se a federação elegeria ou não vereador. Então é uma notícia lamentável, né? Nós, por outro lado, sabemos que se por acaso o candidato da rede com o pessoal fosse o advogado de Nailton, esses problemas seriam sanados, até porque nós já tivemos situações anteriores com essa mesma questão, né? Mas nada que o liminar não possa resolver. Nós temos no Brasil afora aí diversas situações que são iguais ou piores do que essa. Eu poderia citar o Nápoles. O Nápoles tem duas candidaturas sob júdice, que é a do Neto Guerrieri do Avante e do Robério Oliveira do PSD. Né? O Robério, acusado, investigado, processado e condenado sob acusação de fraude e furto de mais de 240 milhões de reais dos cofres públicos municipais. Ele chegou a ser preso por conta desta situação. Mas ele é candidato, né? Está sob júdice, mas com certeza será candidato. Porque tem um instrumento chamado liminar, né? Esse instrumento é justamente para permitir que o candidato, mesmo sob júdice, possa permanecer concorrendo e, uma vez eleito, possa tomar posse. Aí é onde a giripoca pia, porque o que a gente vê acontecendo quando um candidato dessa estirpe é eleito é que ele acaba usando o dinheiro do próprio povo para se livrar do problema e permanecer com a liminar até o término da gestão, e aqui em Itabuna já tivemos situações parecidas. Então o sujeito é eleito sob júdice, porque ele fora investigado, processado, condenado e preso como corrupto, como ladrão, bandido do colarinho branco. A liminar vai dar para ele condições de concorrência. Uma vez eleito, ele está ali no Cardio Eunápolis com 40 milhões por mês para fazer uso da forma que ele bem convier. E dentre as formas é a distribuição de cargos para bons advogados, seus parentes e aderentes, para em contrapartida haver uma defesa gratuita. Ou seja, o dinheiro que deveria servir para a melhoria da qualidade de vida dos seus próprios eleitores vai ser desviado para que ele se livre das implicações judiciais. Este é um retrato de um país que infelizmente tem uma população venal, imediatista, invejosa. O povo brasileiro parece que não aprende. O povo brasileiro sofre demais com políticos corruptos. Olha aí o caso que nós estamos vivenciando com um presidente que deveria ser presidiário e não presidente, de um governador que foi o pior na educação do país e foi eleito. Então, uma situação dessa nos deixa, às vezes, com a chamada pulga atrás da orelha, né? Que país é este? Que país é que o brasileiro quer? Eu sempre ressalto que eu tenho um filho que mora na Suíça, eu tenho vários parentes e amigos que residem nos Estados Unidos, em Canadá, na Inglaterra, na França, na Espanha, no Japão, e acabo recebendo informações que me deixam de queixo caído, né? A distinção, a forma com que o direito de cidadania é praticado neste país, né? A forma com que a população encara as suas regras, os seus deveres, as leis e como se comporta. Na Suíça, o presidente é eleito por um ano apenas. Aqui são 4 anos, na Suíça, cada presidente é eleito para governar um ano, o que eu acho efetivamente muito reduzido esse período. E nem parece que tem eleições, mas todo mundo participa. As comunidades, porque as cidades lá são pequenas, é um país de 3 milhões e poucos habitantes, as cidades também têm câmaras municipais, mas as decisões controversas, as decisões polêmicas, elas são tomadas com convocação da população para uma praça, onde todos, munidos de 3 cartelas de cores diferentes, vão decidir se aprovam aquele projeto, se não aprova ou se abstém daquela decisão. E é visível isso. Quando há dúvida sobre a
a vantagem visual daquela tese, aí é quando os vereadores entram para tomar decisões. Acho uma forma democrática muito mais explícita, mais justa, inclusive mais legalista, do que essa democracia que nós temos aqui. Que nós estamos habituados a eleger vereadores por eleitores que querem botijão de gás, que querem cesta básica, que querem cédulas de R$ 20, nem são de R$ 200, são cédulas de R$ 20. Às vezes por um litro de cachaça, por uma garrafa de cerveja, às vezes por ter sido beneficiado por uma ficha de consulta médica, de exame médico, às vezes por uma passagem de ônibus, às vezes por um emprego no próprio governo, seja na Câmara, seja na Prefeitura, governo do Estado. Então, quando a gente tem um eleitorado com esse perfil, a gente não pode esperar muito do resultado do gestor. Quando o vereador é eleito comprando voto, que compromisso ele tem com a população e com a cidade? Nada, nenhum. Porque ele comprou o mandato. A lei diz que nenhum candidato a vereador em Itabuna pode gastar mais do que R$ 75 mil em sua campanha. Nós sabemos que tem vereador aí que vai gastar mais de 10 vezes esse valor. Tem candidato aí que já deve ter gasto mais de R$ 500 mil. E olha que nós estamos há 4 semanas da eleição. Tem candidato a vereador que vai gastar R$ 1 milhão. Nós sabemos disso, só quem não sabe disso é a Justiça. É a promotoria eleitoral, é que não sabe disso. É a lei eleitoral que não está sabendo daquilo que está escancarado, todo mundo vendo, né? Proíbe-se camisa, vai nas caminhadas que você vê milhares de camisas, sabe? Proíbe-se o uso das redes sociais com propaganda ostensiva dos candidatos, é o que mais a gente vê. Uma série de proibições que não são respeitadas. Mas será que os promotores não assistem esses programas, não acessam as redes sociais? Será que os nossos juízes não enxergam o que está acontecendo na cidade? O abuso do poder econômico está escancarado. Basta dar um giro pela cidade. Pega um sábado e um domingo, que são dias onde normalmente todos os candidatos, seja de candidaturas majoritárias ou proporcionais, eles estão efervescentes nas ruas, nas vias públicas, nas praças, nos bairros. Dá uma andada na cidade, que você vai ver o flagrante do abuso do poder econômico. Mesmo quando a gente vai para alguns partidos que são, tipo assim, considerados como pobres, como partidos sem muitos recursos, a gente vê se destacando alguns candidatos a vereadores com custos que não são compatíveis com o que está estabelecido pela legislação eleitoral. O resultado disso é uma cidade que não progride, é uma cidade que não avança. Se a gente retroceder um pouco, há 30 anos atrás, 3 décadas atrás, Itabuna era a terceira cidade da Bahia em demografia e em economia. Itabuna hoje é a 8ª cidade em demografia e a 17ª em economia. Coincidentemente ou não, pois eu não acredito em coincidência nesse contexto, os dois principais protagonistas dessa história, Fernando Gomes, já falecido, e o Geraldo Simões, eles começaram suas sagas eleitorais políticas como pessoas pobres. Geraldo era repositor de mercadorias numa loja de rede de supermercado que acabou falindo. E hoje é uma das pessoas mais ricas do sul da Bahia. O Fernando Gomes era vaqueiro, acordava 2 da manhã, 3 da manhã para ordenar gado. E morreu, só para você ter ideia, tendo uma fazenda que custava R$ 1,2 bilhão. Quer dizer, saiu de vaqueiro para 3, 4 décadas depois se transformar num dos homens mais poderosos e ricos do sul da Bahia, tanto quanto Geraldo. Ambos entraram pobres, com prefeitura rica, e ambos saíram da política, um porque morreu, o outro porque está moribundo, em função de deixar a prefeitura empobrecida. Eles enriqueceram e a prefeitura empobreceu. Entre eles dois, uma horda de eleitores, simpatizantes, militantes, cabos eleitorais, que não enxergavam em ambos aquilo que era nocivo para o poder público, para o que deveria pertencer à população. Porque cada carro importado, cada fazenda, cada posto de combustível, cada mansão, cada prédio adquirido por estes senhores, significavam a decaída dos serviços públicos.
Eram postos de saúde sem equipamentos, sem medicamentos, sem médicos. Eram ruas esburacadas, escuras e fétidas em função do esgoto cortando o meio da via pública. Eram estradas vicinais intransitáveis, problemas que se acumulavam em todos os setores dos serviços públicos municipais, mas o gestor estava bem. Quando alguém precisava de, por exemplo, uma ressonância magnética, 8 meses, um ano e meio para conseguir. Esses cidadãos, que também eram dessa casta de pessoas que teriam essa dificuldade, passaram a ter esse mesmo exame em questões de um telefonema e logo, logo ele era atendido, questão de minutos. Será que o povo não estava enxergando isso? Estava como está enxergando hoje. Eu vou voltar a falar de Eunápolis, porque eu milito politicamente sobretudo nessas 3 cidades, Eunápolis, Ilhéus e Itabuna. Eunápolis tem um cidadão que é candidato a prefeito, chamado Robélio Oliveira, que é uma aberração da política. Aquilo ali é uma forma assintosa de debochar da justiça, de mostrar que o nosso poder judiciário está degradante, está precisando se impor com respeito. Porque ao permitir que um corrupto como o Robélio Oliveira seja candidato, é debochar do bom senso, é debochar inclusive da própria legislatura. A lei eleitoral não permite, mas aí vem esse instrumento chamado liminar, que faltou à professora Cleonice. Vem esse instrumento que acaba dando um salvo-conduto para o político, por pior que ele seja no contexto da corrupção. Então é preciso passar esse país a limpo, e eu não vislumbro perspectiva disso acontecer a curto prazo. Não, porque olha aí o que aconteceu. O Nordeste é a região mais sofrida deste país. Me recordo que o Jair Bolsonaro fez pelo Nordeste o que nunca seus antecessores fizeram, né? Mas votaram maciçamente no Luiz Inácio Lula da Silva. Teve cidade que deu quase 90% para Lula. O que foi que Lula fez? De imediato mandou parar as obras da transposição do Rio São Francisco, né? Que acabaria com a escravidão, ou estava acabando com a escravidão do povo nordestino, né? Então a gente acaba assimilando esses acontecimentos com aquilo ocorrido há pouco mais de 2000 anos, sabe? Porque quando ocorreu aquele plebiscito coordenado pelo Pôncio Pilato, a população que gritou Barrabás não fez isso de maneira aleatória. Não foi uma questão circunstancial, houve uma preparação para aquilo ali, mesmo que de maneira assodada, porque basta você ler as escrituras que você vai ver sinais. O candidato do sistema naquele momento, o candidato do governador, era Pôncio Pilatos, ou era Barrabás. O candidato do governador Pôncio Pilatos era Barrabás. E Barrabás era ladrão. E Jesus Cristo era o libertador. Era o primogênito de Deus. E todo mundo sabia disso. Era o Messias. Ele veio para anunciar, sabe, uma forma de libertação para as pessoas. Mas na hora das pessoas dizerem sim, a verdade é o caminho e a vida, o povo infelizmente apunhalou Deus pelas costas ao sacrificar seu primogênito. Então aquele grito de Barrabás simboliza o que a gente está assistindo hoje. O povo que ganha Bolsa Família grita Barrabás, muitos deles. O povo que ganha Minha Casa Minha Vida grita Barrabás. O povo que vota por conta de R$100, R$200, grita Barrabás. O povo que se influencia com o candidato a vereador, a prefeito, porque recebeu uma consulta ou um exame médico de maneira gratuita, confortavelmente na sua residência, está gritando Barrabás. E esse grito de Barrabás tem consequências. E quais são elas? A deteriorização dos serviços públicos. Porque o dinheiro que deveria melhorar esses serviços são redirecionados para aquisições de mansões, de carrões, de fazenda, de postos de combustíveis, de manutenção de prostitutas, de nepotismo escancarado da família do prefeito, da prefeita, está toda encastelada em cargos públicos, cargos de R$15 mil, R$12 mil, enquanto o povo desempregado está lutando para, no final do dia, garantir pelo menos a janta, já que o almoço lhe faltou. Então é preciso que nós tenhamos consciência do que está acontecendo. Nós não podemos permitir permanecendo gritar o Barrabás. Nós não podemos, porque as consequências elas são terríveis contra nós mesmos. O país não se desenvolve, a população não cresce,
A população é desumanizada, é tratada com crueldade, com insignificância, justamente para poder ficar dependendo de favores, de bandido de colarinho branco. É preciso dar um basta nessa situação. E só quem pode fazer isso é a população. Então nós temos aí em vigência um processo eleitoral em que a população será consultada. O sistema vai querer saber qual é a cidade que o povo quer, porque o sistema está aí. O sistema está empodrecido, mas o sistema dá para a população a facilidade de se dirigir a uma sessão eleitoral e diante de uma máquina, sem o subterfúgio de vídeo monitoramento, sem os fiscais observando em que efetivamente o eleitor vai votar. Então é o eleitor e a máquina, é o eleitor, sua ponta de dedo e as teclas para ele decidir primeiramente em 5 números. Porque primeiro se vota para vereador, é uma dezena e uma centena, 5 números. Ele vai decidir dentre os 350, 360 candidatos a vereadores, por exemplo, de Itabuna, qual é o que vai merecer a sua confiança. Aí depois de eleger vereador, ou de votar para vereador, o eleitor vai para o segundo voto, que é para prefeito. É uma dezena. Nós tínhamos 5 candidatos, nós temos 4 agora em Itabuna. Nós temos o atual prefeito, o Augusto Castro, pelo PSD, que concorre à reeleição. Nós temos o Chico França, candidato do PL. Nós temos o Pancadinha, candidato do Solidariedade. E nós temos o Isaac Neri, o médico candidato do PDT. São 4 alternativas que nós temos para nós decidirmos qual é a Itabuna que nós queremos. Se é a Itabuna que está aí, e aí a gente reelege o prefeito Augusto Castro, ou se é uma Itabuna diferente do que está sendo apresentado. Aí a gente tem 3 opções. Ou a gente vota no Isaac, ou a gente vota no Pancadinha, ou no Chico França. Mas o sistema deu para nós essas alternativas. Caberá a nós a decisão do que fazer diante da máquina eleitoral. É a máquina que vai revelar as nossas vontades, nossas decisões. Só que nesse momento de alguns segundos, eu não diria mais do que 30 segundos, nós tivemos mais de um ano para observar, para acompanhar, monitorar e, enfim, de maneira sensata, tomar nossas decisões. Todavia, nós temos milhares, eu não diria dezenas, centenas, eu diria milhares, algo em torno de 30 mil pessoas, entre as 150 mil em média, que estão habilitadas a votarem em Itabuna. Nós temos no mínimo 30 mil que vão dar uma banana para tudo isso. Não adianta carreatas, não adianta caminhadas, não adianta propaganda no horário político eleitoral, em rádio e televisão, não adianta custos altíssimos com propaganda de papel, propaganda sonora. Não adianta absolutamente nada, porque esses eleitores, em quantidade de mais de 30 mil, vão para a praia, vão dar uma banana para a eleição. Vão para a fazenda, ou simplesmente vão ficar em casa ouvindo música, fazendo churrasco, vão para a praça, até vão sair, vão para a rua para ver o movimento, mas não vão votar. São mais de 30 mil. Como é que a gente pode entender dessa forma, se em 30 mil pode ser a votação que elegerá o prefeito? E nós temos deve votar aí uns 100 mil eleitores para prefeito. Quando você subdivide isso por 4, vai dar 25 mil. Então 30 mil de abstenções, voto branco e voto nulo, seriam suficientes para eleger o prefeito. Só que essas 30 mil pessoas decidiram não participar. E dentre estas pessoas, eu diria que a maioria, são as que vão mais reclamar durante os 4 anos subsequentes. E que autoridade moral tem alguém de reclamar quando não participa? Sobretudo quando o direito de participar lhe é facultado. O que é que nós podemos esperar de uma população que 1/3 se abstém, um quarto se abstém desse processo de escolha? Isso é de uma estupidez que não tem explicação. Porque não vou votar porque não gosto de política. Você não gosta de política, mas o político gosta de quem não gosta de política. Porque o político gosta de quem gosta de ir com a bandeira para a rua, porque ele paga R$100, R$50. O político gosta do cidadão que vai fazer boca de urna para ganhar R$50, R$100. O político gosta do eleitor alienado, do eleitor venal.
Então, o cidadão que se diz consciente, politizado, que se abstém de votar, ou que vai à sessão e vota nulo e vota branco, é muito mais estúpido do que o eleitor que se vende, do eleitor pelego. Porque ele é politizado, ele tem consciência, ele tem conhecimento, ele é escolarizado, mas mesmo assim, ele desdenha do direito que o sistema lhe deu. Se por um lado é um dever, também é um direito. Então, quando o sistema dá para ele um dever de participar do processo, este para ele também é um direito. Ao não participar do processo, ele se torna copártice de qualquer resultado negativo que possa advir das urnas eleitorais. Então é preciso que nós paremos de gritar Barrabás. É necessário que nós tenhamos entre as opções alguém que possa representar pelo menos o menos ruim. Nós não podemos perder a esperança de que surgirão nomes que vão facilitar o entendimento diferente do que nós temos agora. É preciso que a população tenha a responsabilidade de compreender que a sua participação numa eleição é fundamental para o seu resultado. Aqueles que se acovardam, aqueles que não vão votar, ou aqueles que votam branco e nulo, é o excremento do processo eleitoral. É o sujeito mais negativo nessa história da suposta democracia nacional. Porque efetivamente a gente tem dúvida de que podemos chamar o sistema eleitoral do Brasil de democrático. Até o próprio presidente falou que democracia é muito relativa. Como que é relativa? Não há relatividade. É sim ou não, não há meio termo. É como a matemática, ela é exata. A democracia tem que ser exata, tem que dar oportunidade para as pessoas e oportunidades iguais. E quando você vai para o papel, a coisa é muito parecida com o que acontece com o Sistema Único da Saúde. No papel uma coisa e na prática é outra. No papel também está estabelecido que candidato a prefeito não pode gastar mais de 850 mil reais. Olha que piada de mau gosto. Um candidato a prefeito, repito, não pode gastar mais do que 850 mil reais numa eleição. Nós sabemos que dos 4 candidatos que nós estamos aí, né, assistindo no programa de TV e de rádio, vendo passar nas nossas portas, nós sabemos que nenhum vai gastar menos do que 3 vezes mais. Isso é uma piada. Só o aparato para fazer as filmagens, né, e a gravação de rádio, a sonora, é muito mais do que 850 mil reais. É muito mais. Aí quando você bota paredões, carro de som, é tudo muito caro, né? Um paredão desse é no mínimo 500 reais. Agora, recentemente, nós tivemos uma carreata que tinha uns 30 paredões. Não tinha menos que ter, não sei de onde saiu tanto paredão. Tinha paredão de Itajuípe, de Boiarema, de Itapé, de Quaraci. Mais de 30 paredões. Isso não é barato. Custa no mínimo 500 reais. 500 reais a hora de um paredão. Se for mini trio, 3, 5 mil reais. Aí quando você vai colocar na ponta do lápis essa conta, a matemática não é exata. Porque ela não se adequa ao que está escrito na legislação eleitoral. Uma coisa é o que se vê, outra coisa é o que se lê. Então não dá para entender o que está acontecendo nesse país. É preciso que nós tenhamos uma justiça realmente justa. Porque no dia que isso acontecer, nós vamos ter algo muito parecido com o que ocorreu com meu filho lá na Suíça, né? De ver as coisas acontecendo de maneira normal, respeito ao cidadão, respeito ao sistema eleitoral, justiça respeitosa. O Superior Tribunal de Justiça da Suíça, ali é um exemplo. Aqui no Brasil tem gente ganhando 20 mil reais somente para empurrar a poltrona do ministro da Justiça sentar. Isso é uma aberração, isso é uma coisa demoníaca. 11 ministros do STF, isso é uma piada de mau gosto. Isso é um país que parece Sucupira, a fábula televisiva. Isso é um país de piada de mau gosto, mas tudo tem causa. Porque nenhum ministro, nós temos 11 ministros do Tribunal, do Ministério do Tribunal Superior Eleitoral, Superior, do STF, né? Superior Tribunal Federal. Nós temos 11 ministros, 11. Na desembargadoria baiana, nós temos 61 senadores.
61 desembargadores. Eu vou repetir porque a gente fica tão contrariado com os acontecimentos que acaba a gente engasgando, as coisas parece que acabam tendo uma dificuldade enorme de ser expressadas. Mas nós temos no Superior Tribunal Federal, STF, 11 ministros. Nós temos na desembargadoria baiana 61 desembargadores. Alguns estão presos como ladrões. Alguns estão presos. E nós temos nos tribunais, Tribunal CGU, TCM, TCE, ou seja, nós temos no Tribunal dos Municípios da Bahia, o TCM, Tribunal que fiscaliza as contas do município, conselheiros que vieram da política. Atualmente nós temos uma que é enfermeira, porque é esposa do ex-governador Rui Costa. Quer dizer, uma enfermeira sendo responsável por fiscalizar contas de bilhões, eu diria de bilhões. No caso de Itabuna, 1 bilhão e 400 milhões por ano. Aí bota-se uma enfermeira para cuidar de contas. Ai, não tem como dar certo. Essa coisa não é séria. Isso é uma piada de mau gosto. Só que essa turma está lá porque, no caso do STF, nós elegemos senadores e deputados federais e elegemos um presidente. São eles que decidem. Notadamente o presidente. Quando a gente elege um presidente, aí a gente está dando para o presidente um cheque em branco. É ele que vai decidir quem ele vai nomear para ministro da Suprema Corte. Porque quando chega lá no Congresso, quem vai endossar essa indicação são deputados e senadores que são lacaios do presidente. Quando a gente desce a instância e vem para o Estado, é o governador que vai nomear quem vai ser desembargador ou conselheiro do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios. Então, toda vez que a gente elege um governador, nós estamos dando para ele a prerrogativa e o direito de nomear inspetor do conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios e desembargadores, porque esse projeto de lei é encaminhado para a Assembleia. Quem é que está na Assembleia? Maioria de deputados ligados ao governador. E as pessoas não têm consciência disso. As pessoas acham que elegendo o governador vai eleger alguém que vai tomar conta das contas do Estado, não, vai tomar conta também do judiciário, dos mecanismos de fiscalização do próprio governo do Estado. As pessoas, em sua absoluta maioria, ou não sabem disso, ou o que é pior, sabem e fazem lambança com o voto. Então é preciso que nós tenhamos cautela, cuidado, responsabilidade e bom senso, sobretudo agora na hora de eleger vereador e prefeito. Eleger vereador, eu diria que é tão importante quanto eleger prefeito. E em algumas situações é muito mais importante do que eleger prefeito. Porque prefeito, no primeiro ano de gestão, ele vai administrar, mesmo sendo um prefeito reeleito ou prefeito do prefeito, ou prefeiturável do prefeito, ou seja, o prefeito fez o sucessor, o primeiro ano ele vai legislar uma lei de dotações orçamentárias que foi definida pelo prefeito vigente. Então o sujeito é inimigo pessoal, mas vai ter que administrar em função dessa lei LDO no primeiro ano. Aí no primeiro ano ele vai ter que arrumar, fazer readequação. No segundo ano, ele vai começar a planejar o terceiro e o quarto. Que é no segundo ano que, efetivamente, o governo vai passar a ter a cara dele, daquele que foi eleito mesmo da oposição. Efetivamente, as coisas só vão começar a funcionar no terceiro ano. Aí é por isso que, muitas vezes, os prefeitos só trabalham depois das eleições nacionais. Aí o quarto ano ele trabalha pela metade, porque metade do ano ele vai ter que se dedicar à sua reeleição ou à eleição do seu candidato. Essa é a situação. É por isso que muitos precisam da reeleição. Olha o caso aqui, ó. Itabuna era a terceira, hoje é a oitava. Por quê? Porque nós nunca tivemos reeleição. O próprio capitão Azevedo falou aqui que o que agravou a situação foi ele não ter sido reeleito. Aí quando a gente vai para cidades que possuem tradição de reeleição, eu diria Lauro de Freitas, Camaçari, Vitória da Conquista, Juazeiro, são cidades que prosperaram, que avançaram. Nenhuma dessas 4 cidades, há 4 décadas atrás, tinha metade do tamanho de Itabuna. Hoje, por exemplo, Camaçari, Vitória da Conquista, tem mais do dobro do tamanho de Itabuna. Por que isso aconteceu? Que toda vez que um prefeito é reeleito, ele na segunda
no segundo momento da sua gestão, ele consolida aquilo que fizeram na primeira. Mas quando ele é sucedido por um opositor, o opositor deixa tudo abandonado, não dá prosseguimento. E como ele só vai trabalhar efetivamente 1 ano e meio, ele acaba também fazendo lambança, por isso que muitas vezes o anterior retorna. Porque o povo fala, o outro era ruim, mas esse é pior. É uma tradição na política. Itabuna viveu isso. 3 décadas com a dicotomia de alternância de poder envolvendo Geraldo e Fernando, ambos ficando milionário e ambos fazendo o povo cada vez mais pobre e a prefeitura endividada. Ou a gente tem raciocínio nesse contexto, ou a gente vai permanecer comendo o pão que essa gente está amassando. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, e logo em seguida a gente volta conversando com você, meu querido amigo e minha querida amiga. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente. Olha, eu quero falar nesse segundo momento do programa de hoje de um assunto que tem tomado as manchetes da imprensa no país inteiro e no mundo, né, que foi a exoneração do ministro Silvio Almeida. Ministro, olha bem, dos direitos humanos. Um ministro que foi denunciado por colega de primeiro escalão do governo federal e por tantas outras mulheres por prática de assédio sexual. É uma coisa inaceitável. Inaceitável sob todos os aspectos, né? Porque uma coisa é a pessoa dar uma cantada a uma garota. O homem, ele tem essa prerrogativa, como a mulher também. Viu, gostou, dá uma cantada. Né? Normal isso. Agora, uma cantada para namorar é uma coisa e assédio sexual é outra coisa. Assédio sexual é abuso. Assédio sexual é querer ir além do seu limite. Você pode chegar para uma mulher e falar assim, como você é linda. Estou gostando de você, quero namorar com você, é uma coisa. Agora dizer, olha, você é isso, você é aquilo. Inclusive usando termos pejorativos, né? Nome de animais, né? Tocar na mulher. Mulher é intocável. Mesmo na cantada. Você usa a expressão, você usa um piscar de olho, um beijo de longe. Alguma coisa que seja lúdica. Alguma coisa que seja normal no relacionamento de alguém que quer namorar alguém. Agora, daí partir para tocar na pessoa, para usar expressões que são desrespeitosas, não cabe a quem é ministro, sobretudo. Não cabe a ninguém, mas sobretudo quem é ministro, que é uma pessoa que tem um currículo fabuloso, sabe?
passado por universidades, com o doutorado, com PhD, e exercendo o cargo de ministro dos Direitos Humanos. Que direitos humanos é esse que dá à pessoa essa facilidade de se achar dono da situação e das mulheres? A pessoa que não soube se respeitar. Uma pessoa negra que teve uma oportunidade que muitos brancos não conseguiram, e aqui não é um conceito de racista, é porque normalmente a gente vê sendo posto nos primeiros calões, nos primeiros momentos de novela, de arte, pessoas brancas, loiras e tal, mas quando há uma oportunidade, o cara faz besteira, pratica crime, independentemente da cor da epiderme, porque não é ela que vai definir o caráter de uma pessoa. Mas quando essa pessoa, por ser negra, chega num cargo, ela tem que ser exemplo para mostrar que todo mundo tem direito. Não é só branco que tem direito, não, porque essa questão racial é uma questão selvagem, bestial, inaceitável sob todos os aspectos. Então, quando uma pessoa pobre chega ao topo da pirâmide social ou da riqueza, tem que servir de exemplo. Um pastor, um bispo, não pode ser pedófilo, não pode ser estuprador, não pode ser ladrão, porque ele está ocupando um cargo que tem que servir de espelho, de exemplo para as pessoas. É assim também um ministro, sobretudo um ministro de Direitos Humanos. Ah, se fosse um ministro de Cultura, o cara é maluco, o cara é isso e aquilo e tal, não é, desculpa, é óbvio, né? Mas não causaria tanta surpresa. Mas um ministro de Direitos Humanos, com certeza ele vem de uma realidade em que isso era muito combatido, sabe? E aí ele vai e pratica o crime do assédio sexual. Estourou isso durante umas 2 semanas, o presidente Lula em silêncio o tempo todo. Ontem de ontem, a Jana exigiu a exoneração da mulher, porque também foi pressionada. E Lula acaba exonerando o ministro Silvio Almeida. Coisa óbvia, que deveria ter ocorrido desde janeiro. Ou seja, passaram 9 meses para Lula tomar uma decisão. 9 meses, uma decisão óbvia. Porque se eu sou presidente, tem um ministro que é acusado de assédio sexual e as provas chegam e os indícios acontecem, eu não tenho o que pensar. É coisa de 2 minutos depois tomar a decisão de exoneração, ainda que não tenha uma substituta ou um substituto à vista. Tira o sujeito do cenário, tira ele da caneta, do poder de decisão, sobretudo nas questões de políticas públicas de desenvolvimento humano, de respeito ao ser humano. Então Lula passou 9 meses para tomar uma decisão óbvia, 9 meses. Feito isso, quando todo mundo esperava, olha, um bom exemplo, né? O presidente, em defesa das mulheres, usou essa exoneração como símbolo de intolerância às práticas criminosas de vagabundos, de homens pilantras, calhordas, que se acham donos de corpos femininos. Alguns até fazem isso, homem com homem também. Ou seja, gays com homens, bissexuais com homens, e aí vai. Pois bem, feita a exoneração do homem, o que se esperava era um segundo momento de consolidação dessa medida. O que foi que fez o Lula? Pegou a ministra, uma cidadã que já tinha sido secretária de Educação e que ali tem uma ficha policial extensa, de condenações, de exigência de pagamento de multa, de ressarcimento ao erário, né? A ministra Macaé Evarista, que substituiu o Silvio Almeida, está toda enlameada, cheia de problema, de processos e condenações. Como é que Lula se submete? Eu me recordo que aqui na CEPLAC havia uma possibilidade, no início do governo de Jair Bolsonaro, de Orlando Filho ser o diretor-geral da CEPLAC. Não aconteceu, porque o Serviço Nacional de Informação, SNI, detectou um problema na vida pregressa dele, que foi uma condenação por improbidade administrativa em função de um secretário ter colocado numa placa de obra pública o nome Equipe Orlando Filho. Aquilo ali teve como consequência uma condenação por improbidade administrativa. Não foi por roubo, não. Foi porque fez ali o que não podia ser feito em função da legislação. Condenado, ele ficou impedido de dirigir a CEPLAC. Só por conta dessa situação. Então o SNI dá para o sistema do governo federal a folha corrida
do postulante ao cargo. Ninguém é ministro no país, ninguém é superintendente, diretor, coordenador de um órgão público federal, de uma autarquia do governo da União, sem passar pelo crivo de uma investigação minuciosa sobre o que foi a vida dele. Se tiver algum arranhãozinho ali, o que é que o SNI faz? Orienta o governo a recusar aquela nomeação. Então o ministro Silvio Almeida, ele foi sim investigado. Desde janeiro que essas denúncias existem. Isso não significa dizer que ele começou em janeiro aos seus abusos. Não, ele já era contumaz, porque se tem uma coisa de patologia incurável, é assédio moral, assédio sexual, nepotismo e estupro. Nepotismo, estupro e pedofilia. São crimes que não têm cura. Não tem como não haver reincidência. E não precisa ser psiquiatra, psicólogo, neurologista, psicólogo, para ter essa afirmação. Uma vez pedófilo, sempre vai querer abusar de menores. Uma vez estuprador, sempre vai querer praticar crimes sexuais contra pessoas. Uma vez nepotista, toda vez que chegar no governo, vai querer botar a família toda encastelada nos cargos públicos. Uma vez assediador sexual, sempre vai abusar de mulheres e de homens. Será que só Lula não sabia disso? O país inteiro, desde janeiro, sabia que o Silvio Almeida é maníaco sexual. E quando o cidadão é maníaco sexual, ele é ladrão também. Porque quando ele assedia uma mulher, né, normalmente ele vai querer, ele sendo o dono da caneta, vai querer botar ali o pai, o irmão, o tio, vai querer beneficiar a empresa ligada à amante. Isso é natural nessas práticas de bandido dessa natureza. Isso é o que a gente pode esperar. O que a gente não pode nunca esperar é a omissão de quem está com o poder sob controle. O que a gente nunca pode esperar é que um presidente permaneça durante 9 meses com o ministro dos direitos humanos. E eu quero repetir isso, direitos humanos. Não é direito dos humanos, é direito humano. Ou seja, abrange a tudo, inclusive a bandidos. Inclusive a sequestradores, inclusive a torturadores. Abrange geral, é uma coisa generalizada. Pois bem, porque direitos humanos é uma coisa, direito do humano é outra. Completamente diferente, né? Pois bem. A decisão de Lula foi acertada, a exonerar. Mas logo em seguida ele nomeou Macaé Almeida. Macaué Evaristo, ex-ministro de Educação, ex-secretário de Educação. Uma figura de uma excrescência no serviço público. Condenada por corrupção. Obrigada a devolver dinheiro aos cofres públicos. É essa cidadã que vai entrar agora, que já entrou no governo de Lula. Viemos e convenhamos, vai esperar o quê de um governo desse? Além das pautas satânicas do pessoal, do PT, PCdoB, dessa turma que acha que casamento tem que ser homem com homem, mulher com mulher, dessa turma que acha que tem que liberar as drogas, enfim, umas coisas que são do Satanás. Muito bem, o povo escolheu essa gente. Gritou Barrabás. Esse povo escolheu o que há de pior para esse país. E nós vamos ter que nos submeter a ter que aceitar isso, a engolir esse elefante. O governo decide lá, sabe, que a gente vai ter que pagar IPVA, que a gente não pagava, né? E a gente vai ter que pagar. O governo decide que agora os radares vão ter que detectar que se seu veículo estiver com atraso, não vai precisar de blitz mais não. Se o seu veículo estiver com atraso do IPVA, sabe, vai ser sinalizado, o sistema vai apontar e a blitz já vai ser para apreender o seu veículo. Ou seja, é como se você estivesse devendo IPTU. Você deve IPTU, aí o governo chega, tira você da sua casa porque você está devendo IPTU. E toma conta da sua casa. No caso do IPVA, você está devendo IPVA, o governo vai e toma o seu veículo. É coisa demoníaca, é coisa que a gente não pode aceitar. Mas todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Por que eu não votei e jamais votaria em Lula? Porque isso já é esperado. Eu votei em Lula 2 vezes. Uma vez que ele perdeu, a última vez que ele perdeu, e a primeira vez que ele ganhou. Eu votei porque eu me permiti ser crente de que as coisas iam ser melhores. Naquele momento eu achava que Lula realmente viria para mudar a situação, para fazer o Brasil respirar honestidade, viver governo humanizado. Eu percebi que foi tudo pior. Só que de lá para cá, Lula foi 3 vezes presidente. As outras 2 vezes não votei e jamais votarei.
nele, jamais. Porque Lula, para mim, representa a personalização do cão em nossa sociedade. A turma que cerca ele, que é lacaio dele, é uma turma que também não merece, sabe, a nossa confiança, porque está apoiando quem é ruim para nós. Então eu não voto em senador ligado a Lula, eu não voto em governador ligado a Lula, eu não voto em deputado ligado a Lula. Eu posso até me submeter a votar em candidato a vereador, em candidato a prefeito ligado ao PT, por conta justamente de que nossa realidade local é mais fácil da gente contornar os problemas, sabe? Mas se um deputado, um senador, um governador e um presidente qual é o poder que nós temos de influenciar isso? Nenhum. Quando o vereador pisa no quiabo, a gente vai na porta dele, a gente vai na Câmara, manifesta a nossa indignação. Eu já fui com trio elétrico para a porta da Câmara, já fui com trio elétrico manifestar minha indignação por medidas que ali naquela casa do povo estava sendo tomada. Então, a nível de município, a gente pode até votar nessa turma aí, não tem problema não. PT, PCdoB, eu não voto mais nessa turma, não voto mais. Mas eu flexibilizo ao entendimento de que a gente pode, sim, votar nessa turma, porque ela está próxima da gente. A gente pode se dirigir ao vereador. O vereador é mais fácil da gente conversar, porque ele está na Câmara lá, né? Toda terça-feira, às vezes quarta, enfim. Sempre tem o dia das chamadas sessões ordinárias, onde eles têm dever de participar. Tem até, me parece, que uma flexibilização para ausências de duas, mesmo assim, sobre comprovação de impossibilidade de participação. Mas vou estar lá. A gente não demora mais do que 3 semanas para poder estar de frente com o vereador. E lá a gente manifesta o nosso protesto a ele vai nos ouvir. E se a gente for em grupo, aí é melhor ainda, porque ele vai parar de negligenciar. O prefeito é mais difícil da gente ver. Prefeito, se você quiser conversar com o prefeito, independentemente do tamanho da cidade, você vai ter que protocolar uma solicitação de audiência e vai levar aí uns 6 meses, 8 meses, 9 meses para você falar. Mas o prefeito também anda pela cidade, o prefeito está lá inaugurando obras, está apresentando projetos, está participando de sessões de rótulas, maçonaria, laios, associação comercial, CDL. O prefeito é público também, sempre vai estar num lugar onde você vai poder encontrá-lo. E aí, nesse momento, você se dirige a ele e manifesta também o seu protesto. Pronto, prefeito e vereador é fácil. Então, nesse contexto, não tem problema não. Pode votar em quem é do PT, PCdoB, PSOL, enfim, pode votar nessa turma aí, que aí você vai ter chance de se dirigir a ele. Mas quando é que você vai chegar para um deputado federal que só aparece na cidade em época de eleição? 2 ou 3 vezes no máximo. Tem deputado aí que tem 5 mil votos, 4 mil votos em Itabuna, sem nunca ter pisado na cidade. Nenhuma vez. Alguns outros, 2 ou 3 vezes. Tem uma lista da Mata aí, que é deputada federal já de uns 8 mandatos. Essa mulher só aparece aqui em época de eleição. Mas sempre que as urnas são abertas, 3 mil votos, 4 mil votos, 5 mil votos para essa cidadã. Uma deputada inútil, parasita, não serve para nada, medíocre no contexto de Itabuna. Sabe? Então, mas as pessoas votam nela. Ah, por que votam? Ah, porque eles dominam os sindicatos bancários, comerciários, o PCdoB tem seus tentáculos aqui em algumas associações de sindicato, e aí os alienados são condicionados a votar em Lício da Mata. Olha só que despautério. Senador, nós temos 3 senadores, né? O Jacques Wagner, o Coronel Ângelo Coronel e o Otto Alencar. Você quer falar com esse senador? Você não consegue, mesmo quando vem aqui. Também só vem de caju em caju. Os 3 senadores só vêm aqui em época de eleição, só. Mas eles vêm blindados. Você não tem chance de chegar perto deles. Você, para chegar até perto deles, você tem que passar por um aparato de segurança e de correligionários, que é quase impossível você chegar a meio metro dele. Mesmo, tem que ser aos gritos, como normalmente eu faço, né? Você chega a 3 metros, 5 metros dele e começa a gritar: senador, senador, essa situação aí, senador, tem que ser revista pelo senhor. Só assim, mesmo assim é de caju em caju. Governador, esqueça. Governador chega, baixa com o seu helicóptero aqui, aí tem a polícia, né, fazendo todo um obstáculo de acessibilidade. Presidente, esse aqui não vem mesmo. Então, vamos aproveitar essa eleição de prefeito e de vereador para que essas Macaé da vida, né, esse Silvio Almeida da vida, não sejam facilitados a ocupar cargos. Agora mesmo nós temos o Geraldo Cabeça de Pitu, está aí com possibilidade de ser secretário de Finanças.
caso um dos candidatos seja eleito. Aí, venhamos e convenhamos, é querer ser masoquista de si mesmo. É o chamado chute nos próprios testículos. Vamos querer isso? É óbvio que não. Então tudo depende do que a gente vai fazer agora, dia 6 de outubro. Estamos a menos de um mês para tomar essa decisão. Se sua decisão foi de defenestrar, né, os Silvios Almeida da vida, né, os desembargadores da vida, ministros da vida, essa turma que é satânica e que deveria estar presa, tudo só depende das nossas decisões das 8 às 17 horas do próximo dia 6 de outubro. Se nós votarmos com bom senso, com responsabilidade, nós vamos ter uma prefeitura correspondente àquilo que há de perspectiva em nós. Nós vamos eleger vereadores que sejam parlamentares de fato e de direito, e nós vamos ter uma cidade melhor desenvolvida. Ou a gente age dessa forma, ou a gente vai estar cada vez mais sendo carrascos da gente mesmo. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a todos que sempre nos prestigiam com audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.